Olá galera, bom dia, Renato Braga, professor de Geografia do Colégio Senhora Aparecida, dando continuidade à nossa aula de litosfera, a gente vai estar hoje falando sobre os agentes do relevo, ou seja, aquilo que faz com que o relevo mude a sua maneira de ser, No caso, então, é que ele vai modificar o relevo e quais são os agentes que vão estar diretamente ligados a esse movimento, Então vamos lá. Para entendermos melhor o que acontece com o relevo, devemos compreender o intemperismo. Esse é o processo que acontece do desgaste do relevo, a erosão. O intemperismo pode ocorrer fisicamente, quimicamente ou biologicamente. Então existem três maneiras de acontecer essa mudança do relevo. Ela pode ser fisicamente, quimicamente ou biologicamente. As forças físicas que destroem a rocha por abalo sísmico ou pelo choque entre elas, Então as rochas elas batem uma na outra e vão acabar mudando a sua estrutura, É igual quando você pega um pedaço de pedra maior, mais macio, num pedaço de pedra mais duro e vai batendo, Até quebrar essa rocha. Então, essa aí é uma força física que você está aplicando nessa rocha, nessa pedra para que ela quebre, A ação das águas, que ao cair sobre a rocha, desgastam a sua superfície e transportam sedimentos para regiões mais baixas. Então, mais uma força física é a água que bate o tempo todo numa rocha e ela vai acabar sendo destruída. Tem até um ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então aquela água batendo naquela pedra o tempo todo, vai chegar um momento em que um momento de centenas de milhares de anos em que a água batendo naquela pedra ela vai quebrar aquela pedra. Depende também da quantidade de água e da velocidade que ela bate nessa pedra. Vai demorar o tempo que vai fazer jus ao tempo que vai demorar para fazer essas ações físicas de destruição da rocha através da água, A erosão química advém, em sua maioria, das águas que carregam compostos químicos que enfraquecem a rocha e facilitam a erosão, Por fim, a ação biológica também acelera a erosão, As raízes das plantas que se fixam nas rochas e também a ação humana, que destrói grandes rochedos para facilitar as suas atividades. Dividimos os agentes do relevo por sua ação interna e externa. E vejamos agora como é que funciona cada uma desses agentes, Primeiramente, como a gente já viu, vai ser os agentes internos, Vamos lá. A dinâmica do relevo começa, como já vimos, na parte inferior da Terra, na parte inferior da Terra. A movimentação dos continentes e da placa tectônica é a principal ação interna do relevo. Chamamos este processo de agentes formadores, Quando ocorre o movimento horizontal das placas, denominados orogênese, elas se afastam e surgem as cadeias montanhosas no meio do oceano, ou cristas, o que, caso, por exemplo, ocorre aí nas cordilheiras submarinas do Atlântico. Se você olhar aí a figura, você vai ver aí o Oceano Atlântico, a África do lado direito e a América do lado esquerdo. Você vai perceber que entre a África e a Ásia existe aí uma cordilheira submarina, Se você olhar bem aí na fotografia, na imagem do satélite, você vai perceber que tem uma elevação. Essa elevação ela é no fundo do mar, a gente não consegue ver, mas a gente chama isso aí de montanhas, de cordilheiras submarinas, ou de cristas, que a gente também pode chamar, igual a crista do galo, a crista da galinha, aquele pedacinho de cima da cabeça da galinha que é mais alto. Então a gente chama também essa cordilheira submarina aí do Atlântico também de crista, E ela vai ocorrer principalmente por causa desse movimento, que a gente chama de orogênese, É um movimento que se afasta, que as placas se afastam, Acabam criando aí essas cordilheiras, Vamos passar para a nossa próxima página.
Vamos lá, quando se aproximam, geram um aumento das montanhas do continente. Então, você teve um movimento de separação e agora você vai ter um movimento de aproximação das placas tectônicas. Na hora que elas se tocam, né, mas não batem, elas empurram e aí faz com que a montanha cresça. Né? É isso que acontece. Então, quando se aproximam, geram o aumento das montanhas no continente. Este é o caso da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, devido à subducação, da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. O Andes é uma das maiores cadeias montanhosas do planeta. Então eles vão se tocando, né, e vão cada vez mais ficando maior, vão crescendo, né? Então, todo ano você tem ali uma medição, ele sobe ali 2, 3 centímetros por ano. Parece pouco, mas se você levar em consideração milhares de anos, né, ele acaba tendo aí um desenvolvimento, um crescimento muito grande, né? Vamos lá. Oi. Tem sim. A gente também tem justamente essa placa tectônica da América do Sul, que eu acabei de falar agora. Tudo bem que ela não tem uma... Oi? Isso aí, justamente. Aqui no Brasil você sente pouco porque a gente não tem nenhuma falha muito grande, né, falha geológica na placa, então a gente sente muito pouco. Mas quando há o toque muito grande, né, quando elas se mexem muito embaixo ali, ela está flutuando em cima do magma, né, em cima da lava, né, que o vulcão espelha, está lá no centro da Terra, que a gente já viu. Né? E aí quando ela se movimenta, faz com que a Terra se movimente, mas aqui no Brasil tem pouco movimento da placa tectônica. Mas em compensação lá no Pacífico, né, na região do Japão, lá se mexe muito, lá você tem uma movimentação muito grande, então naquela região você tem uma quantidade maior de tremores. Né? Na verdade a Terra treme todo dia, só que você sente pouquíssimo, somente aí no instrumento, né, para medir esse tremor, é que você consegue verificar que teve um tremor na Terra, mas como ele é muito fraquinho, você não consegue perceber. Somente lá o instrumento que consegue ver. Né? Existem aí movimentações que vai até 7 ou 8, né, na escala Richards. Né? E aí isso aí quanto maior esse número, você tem um movimento maior das placas tectônicas e o estrago feito pelo terremoto é cada vez maior. Né? Vamos lá, então, dando continuidade aqui. Embaixo você vai ter aqui Cordilheira dos Andes, né? Na Bolívia tem uma fotografia. Percebam que ela realmente é muito alta, que lá no topo dele, né, tá tudo cheio de neve, né? Tudo congelado, né? Quanto mais alto, mais frio, né? É aquela dinâmica que a gente já falou, que é inversamente proporcional, né? Que quanto mais alto, mais frio, né? Quanto mais baixo, mais calor, né? Então, quanto maior a altura, menor a temperatura, né? Vamos lá, quando as placas se movimentam entre si, ocorrem os conhecidos aí terremotos no continente. A placa ela vai se mexer e vai causar aí o tremor na Terra. Né? Esse abalo sísmico modifica a superfície do relevo, além de trazer prejuízo na estrutura urbana. Né? Porque quando você tem essa mexida na Terra, né? Mexe na estrutura do prédio, mexe na estrutura da casa, mexe na estrutura da estrada, né? E acaba acontecendo aí os terremotos, né? Essas mexidas vão acabar acontecendo os terremotos que vai destruir prédio, vai destruir casa, vai destruir também aí, ruas, vão rachar, né? Pode acontecer dessa maneira, né? Existem regiões onde os terremotos é mais comum, como no Pacífico, que eu acabei de falar, né? Nas regiões de divergência de placas. O choque entre elas gera abalo sísmico significativo, gerando grandes terremotos. A maior parte do planeta, os abalos sísmicos são pequenos demais para serem percebidos no dia a dia dos habitantes da crosta. Então ele fala para a gente que sempre tem esses abalos, mas como ele é muito pouquinho, você acaba não percebendo. Mas o instrumento lá, científico, ele consegue ver lá, tem uma agulhazinha, né, no papel, e ele vai mostrar, né, aí quanto mais alto subir, né, igual um eletrocardiograma, né, de repente vocês já conseguiram ver aí
um eletrocardiograma. Oi, viu que é o eletro, já viu? Ah, então, bacana. Que faz aquela máquina, na verdade, ela mede o abalo sísmico, né? E o terremoto em si é quando você tem esse abalo muito grande, né? Mais para baixo a gente tem uma figura aí de um prédio, né? Olha só que loucura, né? Olha como é que o prédio ele tombou, né? Então, na página 180, né? 180, Taiwan, né? Terremotos causa destruição em Taiwan em 2018, né? Então, é uma coisa bem recente, né? Vocês percebam aí que um lado afundou, né? Um lado do prédio afundou e o outro lado levantou a estrutura dele, né? Esse prédio aí não tem mais o que fazer, isso aí é só botando abaixo mesmo, né? Esse bobear não dá nem para tirar as coisas que estão dentro dele. Pior os donos dos carros que estão aqui embaixo, né? Provavelmente não vão conseguir nem tirar os carros daqui, né? Botaram aqui dois trilhos de trem aqui, né? Bom trilho de trem para poder segurar um pouco essa queda desse prédio aí em Taiwan. Vamos lá. Falamos do terremoto, né? Na sequência a gente tem o maremoto, né? O maremoto ou tsunami é o resultado de abalo sísmico que ocorre no meio do oceano, que também alteram muito o relevo, principalmente do litoral. Há pouco tempo atrás a gente teve aí aquele grande maremoto, né, em 2011, que destruiu aí a cidade de Fukushima, né, onde tinha lá a usina nuclear, né? E aí teve um medo mundial aí de acontecer o vazamento nuclear naquela localidade, né? Isso foi no Japão, né? Então, quando você tem um abalo, né, no meio do mar, essa mexida, né, na estrutura ali do chão, do assoalho, do piso do mar, né, ou porque mexeu a placa tectônica, ou porque uma bateu na outra, ou porque caiu alguma coisa muito grande, né, no mar, isso vai fazer com que aumente a onda, né? É igual você colocar, por exemplo, ver na piscina que você for no clube, na tua casa, né? Você pega ali um pedaço de uma pá, né? E faz uma força, então mesmo com a mão na água, você vai ver que vai formar uma onda, e essa onda ela vai crescer cada vez mais quando acontece isso aí lá no oceano. Ela começa pequenininha, mas conforme vai diminuindo a profundidade do oceano, quando vai em direção ao litoral, mais velocidade essa onda pega e ela cresce cada vez mais, e aí quando ela chega no litoral ela vai destruindo tudo, né? Foi o que aconteceu. Oi. Cara, olha só, isso aí é muito relativo, depende de como é que foi o abalo sísmico, né? Mas para ser tsunami, ele vai ter que chegar aí a mais de 20 metros de altura, né? E vai ter que entrar no litoral, né? Então teve ondas aí de 50, 60 metros, né, lá em Fukushima, né? E aí, é raro. O tsunami só acontece quando acontece o tremor lá no fundo do oceano, né? No fundo do oceano aí você pode acontecer aí o tsunami. A outra situação que é bastante aparece bastante também por exemplo, se cair alguma coisa pesada aí dentro da água, né? Se, por exemplo, cair um meteoro muito grande na água, você vai ter aí também um deslocamento dessa água em direção ao litoral, né? Bem, então vamos lá, né? As vibrações geradas por terremoto no fundo do oceano são emitidas por quilômetros de distância, destruindo boa parte da área costeira do continente. Um exemplo a ser citado foi o tsunami que atingiu diversas cidades do Japão em 2011, como a cidade de Fukushima, né? Passando aí para 180 na segunda coluna, vocês vão perceber aí o estrago causado pelo tsunami ocorrido no Japão em 2011, né? Há 9 anos atrás, né? Então percebam aí, ó, tudo inundado, né? Invadiu o território aí do litoral do Japão. Depois vocês podem fazer a pesquisa aí no YouTube, né? E peçam aí Tsunami Japão 2011. Vocês vão ver aí a onda invadindo o território aí,
japonês aí, onda gigantesca, né? Tiveram outros, né, também, que vocês podem tá fazendo a pesquisa também no YouTube, que vai mostrar para vocês o vídeo, que hoje em dia é fácil ver isso daí. Tem o filme, né, o filme de tsunami também, é bastante interessante. Eu confesso para você que dá um pouco de nervoso, você vê aquela onda, né, mesmo você sabendo que tá lá, não vai te pegar, mas ver aquela onda chegando perto de você realmente é meio sufocante aquilo ali, né? Bem, dando continuidade aqui, né, embaixo aí da figura do Japão, né, a falar sobre o vulcão, né. O vulcanismo também é considerado um agente interno do relevo, né, ou seja, modificador, né. O magma expelido por sua explosão, além de promover um incêndio devastador, né, da vegetação ao seu redor, encobre o relevo já existente, dando um novo formato a ele. Então você já tem um relevo pronto, e aí você quando o magma é expelido, né, é jogado para fora ali pelo vulcão, essa lava, quando ela endurecer, ela vai formar um novo relevo, né. Também acontece dentro do mar, tá? Vulcão marítimo, né, marinho, também existe, tá? Vamos lá aqui, ó. Os vulcões submarinos são responsáveis pela formação de algumas ilhas, como a de Bora Bora no Pacífico, né? E aqui em cima e aqui embaixo você vai ter aqui uma figura, né? Derramamento vulcânico transforma o relevo em seu entorno. Então todo esse magma que vai sair aqui do vulcão, ele vai descer aqui pelas paredes do vulcão aqui, né? E vai mudar esse relevo em volta do vulcão, né? Bem, passando para a próxima página, na primeira coluna aí da 281, nós vimos agentes internos, né? Agora a gente vai passar para os agentes externos, né? Os agentes externos também recebem, os agentes exógenos também recebem o nome de agentes externos e são responsáveis por esculpir o relevo terrestre. São responsáveis pela erosão, pela sedimentação do solo, ocasionando profundas e constantes alterações na superfície. São exemplos de agentes externos o vento, né, a água, né, a incidência solar e a ação dos seres vivos, principalmente do homem, tá, gente? O homem é o maior transformador do relevo. Não existe ninguém mais, nada mais que mude o relevo do que o próprio homem, né? Vamos lá, dentre os agentes endógenos, a água é o elemento mais atuante no processo de transformação da superfície terrestre, visto que atua através das chuvas, dos rios, dos lagos, marés e também no deterioramento das geleiras. Desta forma, podemos afirmar que a ação das águas pode ser classificada em fluvial, pluvial, marinha e glacial. Vamos ver cada uma delas aí, ó. Vejamos agora as especificidades de cada tipo de erosão provocada pela ação das águas. Primeiramente, erosão fluvial, né? Ocorre devido às forças da água e do transporte de sedimentos do seu leito, em regime menos íngremes a depósitos de sedimentos fluviais. Então percebam a figura embaixo aí, né? O rio, né? Que vai levando a sedimentação e vai abrindo espaço, né? Percebam aí, ó, um cânion no fundo desse rio, né? O cânion acima desse rio, né? Ele corre ali embaixo e vai levando a água e com o tempo vai causar esse cânion que a gente está vendo aí, né? É igual, por exemplo, o Grand Canyon lá dos Estados Unidos, né? A erosão marinha sedimenta as regiões costeiras, né? O movimento constante das marés agilizam o processo de sedimentação, dando origem às praias, né? O que acontece na beira da praia, né? A água ela vai batendo ali, às vezes ela vai subindo, às vezes ela vai descendo, e você tem um problema muito grande quando você tem construções ali na beira da praia, né? Acontece muito isso aí em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, né? Que existe algumas pessoas que constroem muito perto do mar, e aí quando acontece a ressaca, quando o mar sobe, né, devido ao mau tempo, a água acaba invadindo esse território, destruindo a praia, destruindo o calçadão, né? Aconteceu há pouco tempo, um minuto só, aconteceu há pouco tempo agora na Barra, mais ou menos 2 anos atrás, né? Na verdade lá no Recreio, lá no final, depois do PP, aconteceu lá, subiu a água demais e aí estourou toda a orla marítima ali, né? O pessoal onde tinha barraquinha, onde tinha trailer, todo mundo teve que sair para poder fazer a obra ali. Fala, meu filho.
Já viu acontecer isso que eu falei? Sim. Ah, sei, sei. Ah, que bom. Mas lá em Arraial do Cabo essa semana, mas essa semana teve lá em Arraial do Cabo teve, né? Tem Arraial do Cabo teve lá, a maré subiu demais e estourou. Eu vou colocar para vocês aí no nosso grupo do sétimo ano, do sexto ano, eu vou colocar para vocês verem lá o que aconteceu na rua lá em Cabo Frio, lá em Arraial do Cabo, para vocês poderem olhar, tá bom? Eu até conheço essa rua lá, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, né, para não perder o ritmo, né? Bem, aqui a gente tem uma erosão da água, né, marítima, né, marinha no caso, né, a estrutura formada a partir da erosão marinha. É bastante interessante esse desenho que a natureza fez aí, que a água do mar fez aí nessa costa aí, né, nesse pedrão que a gente está vendo aí, né. Vamos lá, a erosão eólica, né, essa aqui tem a ver com o vento, né, ocorre devido à ação dos ventos que atuam junto ao relevo de forma lenta e constante. O vento vai batendo o tempo todo naquela localidade, cada vez que ele bate ele vai tirando um pedacinho, né, e você vai acabar tendo aí uma erosão eólica, né, que vai esculpir aí as formações rochosas e transportar os sedimentos que posteriormente serão depositados em regiões mais baixas, né. Então vocês olham aí, ó, estrutura formada a partir da ação dos ventos, né? São as falésias, né, que tem aqui, ó. A erosão pluvial é a próxima, né? Tem a ver com a chuva agora, né? Além de revolver sedimentos da superfície da rocha, contribui para o deslocamento e agrupamento desses sedimentos para as regiões mais baixas. Então percebam aqui nesse desenho, você tem a parte aqui com a grama e as erosões, tá vendo aqui, ó? Vai ser justamente por esse caminho, por essa vala aqui, nesses morros aqui, é que a água vai descer quando chover, né? E vai levar os sedimentos daqui de cima, né, da parte que é plana, vai levar para o fundo desse vale aqui, esses sedimentos, né? Então essa é a erosão pluvial, que tem a ver aí diretamente ligado com a chuva, né? Então tá aqui, ó, tem a descrição da imagem. Erosão provocada pela força das chuvas em áreas degradadas pela ação antrópica, né? Bem, passando para a nossa próxima página agora, né? Que já é o finalzinho, também nossa aula já está acabando. Tá aqui, a erosão antrópica feita pelo homem é a mais significante dos agentes externos, né? Então o homem ele está diretamente ligado a essa ação transformadora do relevo. É certo de que ele não age constantemente, mas toda vez que ele age em cima desse relevo, ele causa um dano muito grande a esse tipo de formação, né? Vamos lá, a capacidade do homem em destruir e remodelar o relevo é o agente mais ativo da superfície terrestre. A abertura de túneis, vias, construção de pontes, destruição de montanhas para a extração de minério e outras infinidades de ações modificam o relevo de tal forma que também alteram a influência dos demais agentes externos. Então o homem ele está diretamente ligado aí à destruição, ou melhor dizendo, à erosão antrópica, né? Que é justamente essa ação do homem perante a natureza aí, perante ao relevo, que vai fazer a transformação desse mesmo relevo, né? O gelo é constituído um grande agente modelador. A erosão glacial ocorre devido ao derretimento das geleiras, localizadas predominantemente no alto das cadeias montanhosas, provocando a formação dos cursos d'água, né? Então, bastante interessante também o aquecimento global, né? O aumento da temperatura na Terra, né? O aquecimento global ele acaba fazendo com que esse gelo que estão aí nas grandes cadeias montanhosas se derretam, né?
e também vai fazer aí uma modificação na estrutura, né? Vai fazer uma modificação no relevo dessa localidade e também levando em consideração que esse derretimento vai fazer com que apareçam novas formações de curso d'água, ou seja, novos rios que vão aparecer, que vão continuar levando sedimentos, né? Que vão continuar fazendo aí a erosão no relevo da crosta, né? Da superfície terrestre. Bem, gente, aqui tem um filme bastante interessante para vocês poderem ver, né? A Falha de San Andreas, né? É um filme aí que se passa nos Estados Unidos sobre um grande terremoto que acontece naquela região. Terremoto seguido de tsunami, tá? Quem quiser ver, pode ver que é muito bom. Esse filme eu já tive a oportunidade de assistir, vale a pena, tá? É 1h54 e tem Netflix. Bem, gente, nosso horário está terminando, né? E também a gente está chegando ao fim da nossa aula, né? Chegamos ao fim da nossa aula, vamos fazer chamada aqui agora, né? Gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa aula aí e até o nosso próximo encontro.